O Radar TV entrevista o vereador Jefferson Siqueira, do PSD. O vereador é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Cuiabá e também presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI dos empréstimos consignados. É esse o assunto do qual nós vamos tratar agora com o vereador. Vereador, obrigado pela presença. A CPI acabou de ser instalada. Primeiramente, eu gostaria de saber qual foi o objeto, ou qual foi a denúncia que fez com que a Câmara Municipal de Cuiabá criasse essa CPI dos consignados. Márcio, primeiramente quero agradecer pelo convite de estar aqui, dizer que para mim é um privilégio participar e todo meio de comunicação que é imparcial e que leva uma mensagem transparente ajuda a informar melhor a sociedade cuiabana, e isso eu tenho visto no seu programa. É dizer que a CPI ela nasce de uma denúncia feita por uma servidora na Tribuna Livre na Câmara Municipal de Cuiabá. Eu estava acompanhando atentamente o relato daquela servidora e entendi que naquele momento nós deveríamos dar uma atenção maior, até porque o que ela estava falando era algo muito grave, que se confirmado, a gente sabe que medidas essenciais e até mesmo um pouco mais severas precisam ser tomadas. Então, quando nós ouvimos aquele relato, a gente tomou logo a iniciativa de sugerir a propositura de uma comissão parlamentar de inquérito para que pudéssemos apurar e averiguar as possíveis irregularidades quanto ao consignado dos funcionários públicos da rede municipal de Cuiabá. Qual foi a denúncia? A denúncia foi que os servidores estariam tendo o valor do consignado descontado em folha pela Prefeitura Municipal de Cuiabá e que a Prefeitura não estaria passando ou repassando para os bancos e que os bancos estariam cobrando a mesma parcela duas vezes, né? Uma pela Prefeitura e outra pelos próprios bancos. E isso, de certa forma, lesa o contribuinte e, naquele momento, também como consumidor desse consignado. Então, foram feitas essas afirmações, inclusive, na própria oportunidade, a servidora apresentou alguns documentos que agora vão ser encaminhados para a nossa comissão e a gente entendeu que precisaria de, no mínimo, ter um esclarecimento maior, para que não houvesse dúvida e que, se alguém estivesse sendo lesado, que essa pessoa, de fato, pudesse ser reparada esses danos e que a gente pudesse sanar esse problema que, infelizmente, se confirmado, pelo que nós temos recebido hoje, trouxe prejuízo para algumas pessoas. Mas a comissão já recebeu mais relatos de outros servidores aposentados dessa situação? Sim, já recebemos vários, inclusive nós, quanto comissão, decidimos criarmos um núcleo jurídico para que eles possam estar mais acessíveis a essas pessoas que estão nos encaminhando documentos. Então já estamos recebendo realmente bastante, um volume grande de pessoas que se colocaram à disposição de forma voluntária e entregaram essa documentação. Então a gente criou um núcleo, esse núcleo já vai ser dado publicidade a partir da manhã dessa quarta-feira, para que as pessoas tenham acesso e entregar ali a documentação via PDF ou em punho, se for o caso, mas para dar celeridade no processo, porque o que nós pensamos? Não é interessante postergar essa comissão, essa CPI. Nós queremos o quanto antes dar celeridade para que, se tiver acontecendo irregularidade do contribuinte e servidor público estar sendo lesado, estanque isso e, a partir dessa hora, a gente possa ver os reparos necessários e que justiça seja feita. Vereador, além dessa denúncia que deflagrou a CPI, que outras já chegaram? As que chegaram são todas no mesmo sentido? Referente às que chegaram para nós... São muitas que chegaram? São muitas que chegaram, inclusive encaminharam documentos como o olerite, como espelho, inclusive, de prestação de conta, de salário, na verdade. Então, chegaram muitos nesse sentido. Só de servidores aposentados ou não, na ativa também? Na ativa também. Na ativa também. Não somente servidores aposentados, como também na ativa também. É um volume grande, por isso a gente decidiu criarmos esse núcleo para poder assistir melhor. Inclusive, aqueles que não têm condições de se locomoverem ou que têm dificuldade em relação às questões que regem aí, a tecnologia, vamos dizer assim, como PDF, download, esses arquivos, a gente colocou criou esse núcleo para que pudéssemos dar essa atenção para essas pessoas e facilitar um pouco mais
encaminhamento desses documentos. Vereador, então o objeto, o foco dessa CPI é saber se a Prefeitura Municipal de Cuiabá estava fazendo desconto de parcelas de empréstimo consignado em folha e não repassando esse valor para as instituições financeiras. É esse o foco? O foco seria por que o servidor estaria sendo lesado, tendo sido cobrado a mesma parcela 2 vezes na sua conta, no mesmo mês. Uma pela prefeitura e outra pelo banco consignado. Foi isso que fez com que a servidora fizesse a denúncia. A denúncia, exatamente. Ela percebeu que teve um desconto, teve 2 vezes o desconto da parcela. A mesma parcela. Porque a prefeitura não havia repassado para a instituição. Exatamente. Essa é a alegação de que o banco descontou porque a prefeitura não fez o repasse. Então a gente precisa da celeridade nesse sentido, até porque não se pode continuar descontando do servidor. Nós queremos até propor imediatamente a suspensão dessas cobranças até que se resolva, até que nós tenhamos claro o que de fato aconteceu, para que a gente possa sugerir a melhor condução nesse sentido. Você acha possível pedir a suspensão do... Olha, que implicações isso teria? Nós estamos avaliando o seguinte sentido. Primeiro, criamos o núcleo jurídico que está nos dando esse respaldo. Nós precisamos primeiro de fundamentação para isso. Quem está pedindo isso aí maciçamente são os que estão sendo lesados, possivelmente lesados. Então eles estão dizendo, olha, vocês não podem fazer algo para suspender esses... Mas suspenderia só no caso dos que estão sendo lesados ou que se consideram lesados. Exatamente. Não de todo mundo. Não de todo mundo. Aqueles que de fato hoje comprovarem que foram debitados várias parcelas, várias vezes a mesma parcela. Então acho que é até coerente isso. É claro que essa é uma decisão que nós tomaremos como comissão, e aí eu preciso avocar aí o relator da CPI, que é o Marcos Brito Júnior, o Rogério Varanda, que é membro também, e a gente entrar no consenso e a partir dar uma direção para essa decisão. Vereador, quais os próximos passos? A CPI vai ouvir as instituições, por meio de seus representantes, quem mais? Amanhã nós vamos dar publicidade ao organograma que foi criado, que está sendo definido, e hoje à tarde teremos uma reunião para a gente finalizar esse processo. Mas dentro disso, nós com certeza já encaminhamos um ofício para as instituições, sejam elas bancárias e também associações, sindicatos. Eles também precisam ser convocados para que eles possam também relatar o que aconteceu. Então, todo sindicato, toda associação que rege esse segmento do servidor público precisa cooperar nessa CPI. E aí as oitivas virão, e aí a gente vai fazer a convocação dos representantes bancários, do representante do Poder Executivo, da pasta que rege os consignados, aqueles que estão ligados diretamente à ordem de pagamento, despesas de pagamento. Nós queremos fazer dessa CPI uma oportunidade da gente dar transparência em todo o processo que aconteceu. E, de fato, se houve alguém que foi injustiçado, que essa pessoa tenha, no mínimo, o reparo disso e que justiça seja feita. O prefeito pode ser convocado para depor nessa CPI? Claro que sim. Não existe imunidade a ninguém, até porque a gente vai caminhar numa direção de que se possa resolver o problema e também que sejam penalizados se houve essas irregularidades, quem fez a irregularidade seja punido. Então, se necessário for, a gente vai convocar secretários, diretores, coordenadores, e por que não convocarmos o prefeito? Por que não convocarmos os representantes dos bancos? Todos nós que devem participar. Eu acho que dessa forma vai ser muito mais transparente, vai ser muito mais satisfatório, até porque nós queremos que, de fato, o resultado seja satisfatório, principalmente para aqueles que fizeram a denúncia, que eles se sintam representados através dessa CPI pelos vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá. E a CPI tem um prazo de 120 dias para concluir os trabalhos. Podendo ser prorrogável por mais 120 dias. Eu acredito que a gente está num organograma bacana, que de repente não precisa chegar aos 120 dias. Vereador, a CPI ela foi aberta com o apoio de 12 vereadores? Exato. 12. 12 vereadores. Desses 12, quantos são da oposição? 2 da oposição. O vereador Dilemar Alencar e o vereador Sargento Joelso, que eu faço mais uma vez o agradecimento, porque quando eu protocolei a CPI foram os primeiros a assinarem. Correto. Então desses que assinaram o requerimento de criação da CPI, 10 são da base do prefeito. 10 fazem parte da base do prefeito. O prefeito não se opôs à criação dessa CPI?
Já que está investigando algo que pode chegar até ele? Não se opôs. Na verdade, o que nós ouvimos da parte do Executivo é que deve ser feito. E se alguém errou, que seja punido. Eu, quanto parlamentar, tenho essa prerrogativa de fiscalizar. E eu acho que é direito e, ao mesmo tempo, é obrigação nossa fiscalizar. Propus a CPI. Não tive objeção em relação a isso, tanto é que 10 vereadores da base assinaram, inclusive o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, o Chico 2000, também endossou isso e assinou a CPI. Então a ideia nossa é resolvermos o problema. E o prefeito não se manifestou em relação contrária a isso, pelo contrário, simplesmente disse que tem que ser feito e que justiça seja feita. Bom, vereador, para a gente encerrar aqui, tratar um pouco do caso da Edna Sampaio. A Edna está sendo acusada de ter usado de forma irregular as verbas indenizatórias que iam para a conta da ex-chefe de gabinete dela, Laura Abreu. O senhor tem uma posição formada em relação a esse caso? Márcio, o que aconteceu é que eu recebi essa notícia via imprensa. Confesso que ouvindo e lendo tudo que li, a gente precisa aguardar no parecer técnico da Comissão de Ética. Eu sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça. É claro que daqui a pouco isso vai chegar também na nossa comissão, mas o vereador Rodrigo Arruda de Sá, que é o presidente dessa comissão, ele recebeu a denúncia, né? E a gente vai esperar um parecer técnico para que aí possamos fazer o juízo de valor. Então a minha posição hoje é aguardar para que possamos, de forma tranquila, com lisura e respeitando todos os direitos, inclusive de defesa da vereadora Edna, que é uma parlamentar que tem feito as suas defesas e também tem trabalhado durante esse mandato os seus viés ideológicos, e nós respeitamos. Agora, é esperar e aguardar a Comissão de Ética. Assim que eles darem publicidade do parecer da Comissão de Ética, aí cabe a cada vereador fazer a sua análise e o senhor acha que ela errou ou nesse momento o senhor não acha nada? Não, nesse momento eu acho que o que nós precisamos entender é que existe vou dizer assim, existe uma rotina de gabinete que todos os vereadores praticam, né, que é o relatório mensal para casa, as verbas que chegam até o gabinete e também a verba do chefe de gabinete. Nós temos uma rotina de trabalho, nós temos prestação de conta em relação a isso. Pois é isso, eu queria perguntar. O seu chefe de gabinete tem a mesma verba que ia para o chefe de gabinete da Edna, R$5.000. Exato. Como é que ele utiliza essa verba? Então, o chefe de gabinete tem a prerrogativa de fazer com que os trabalhos, né, que é executado por ele, e tudo que nós fazermos ou fizermos via o gabinete, tem despesas. Então, ele tem que comprovar essa despesa, tem um relatório que é encaminhado para a Câmara Municipal de Cuiabá e também deixar claro que essa prestação de conta ela está disponível, é acessível a qualquer pessoa, né? O que acontece é que a vereadora Edna, ela aderiu uma ferramenta diferente das nossas. Então ela decidiu que seria criar uma conta separada, paralela, para que pudesse gerir essa verba que caiu na conta da sua chefe de gabinete. Então foi uma decisão dela, né? Unilateral na verdade, e que a gente agora não é comum na Câmara os vereadores Nenhum outro vereador usa esse modelo? A princípio, que eu saiba, não. Mas a vereadora decidiu por aí essa o chefe de gabinete recebe a verba indenizatória, que é usada para gastos com o próprio gabinete e presta suas contas. Exatamente. O que a vereadora Edna fez é criar uma conta e jogar essas verbas indenizatórias para essa conta única administrada por ela. Exatamente. Então, é uma forma que não é tão comum entre nós, né, mas tudo bem. Agora é aguardar que ela faça sua defesa. A Comissão de Ética aceitou a denúncia e agora a gente vai aguardar os próximos capítulos para a gente poder dar um posicionamento mais concreto. Tá ótimo. Vereador Jefferson Siqueira, do PSD. Conversamos aqui com o vereador, que é presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar os empréstimos consignados. Obrigado, vereador. Até o próximo programa aqui no Radar TV.